Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a esse novo episódio do especial do mês do Halloween, aqui do melhor canal. Na verdade, não é do melhor canal, mas do melhor podcast da internet preto e azul. Para você que está chegando aqui agora, meu nome é Felipe, eu sou psicólogo e eu realizo, vamos dizer assim, comentários utilizando a psicologia sobre vários assuntos da cultura pop. E como eu disse, nós estamos no mês do Halloween e todos os episódios deste mês serão voltados a temas relacionados ao Halloween. Então, eu durante toda essa semana estou produzindo. Primeiro, vale lembrar, né? Está saindo episódio novo todos os dias e vai ser assim até o dia do Halloween. Então, todos os dias você pode passar aqui e curtir um episódio novo com todos os temas relacionados a Halloween. Já eu estou fazendo uma alternância, na verdade, uma variação em que eu estou oferecendo a você que está ouvindo isso um copo de sangue logo após um copo de suco, pois aqui eu iniciei essa jornada, né, nesse mês do Halloween, oferecendo para vocês os primeiros episódios todos sobre crimes reais, falando sobre serial killers que são muito famosos no mundo inteiro. Então, os primeiros episódios são: você vai encontrar episódios sobre o Jeffrey Dahmer, que foi o canibal americano, ou seja, ele comia suas vítimas. Você vai ter outro episódio sobre o Ed Kemper, que ele matava universitárias. Você vai ter um episódio exclusivo sobre o massacre do McDonald's. Caso você não saiba, houve um massacre no McDonald's. Então tem um episódio especial sobre o massacre no McDonald's, onde mais de 20 pessoas foram mortas. E também o último, né, assim, o último dessa levada, porque vão vir outros episódios sobre crimes reais, sobre serial killers, foi sobre o assassino da cidade de Atlanta. Ele assassinava jovens. Então, você passa lá depois de ver esse episódio de hoje para curtir todos os episódios. E aí eu tô dando uma pausa pra gente dar aquela respirada nos episódios de crimes reais que vão voltar muito em breve. E tô falando agora sobre a série infantil de filmes mais bem-sucedidos da história e mais divertidos da história, Harry Potter. E hoje eu vou falar sobre o segundo filme. Mas antes de começar a falar sobre Harry Potter e a Câmara Secreta, que é um dos meus filmes favoritos, vale frisar que já tem episódios sobre o primeiro filme, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Então passa lá e ouve também o episódio que já tem disponível sobre o primeiro filme. Mas antes de você fazer isso, não se inscreve não se esquece, na verdade, né, de começar a seguir o podcast. Você que está ouvindo a gente pelo Spotify, você pode seguir o nosso podcast, não te custa nada, não custa dinheiro, é totalmente grátis. E seguindo o podcast, você vai ser avisado todas as vezes que um episódio novo for publicado, você vai ser avisado pelo próprio Spotify. Então você não vai precisar, tá vindo aqui, será que postaram episódios novos no preto e azul? Então o Spotify vai te avisar e você vai poder curtir o episódio novo, lembrando mais uma vez que tem episódios todos os dias nesse mês do Halloween. Sem mais delongas, vamos falar do segundo filme da franquia Harry Potter e a Câmara Secreta. Então, para você que está chegando aqui agora e nunca ouviu falar sobre Harry Potter é uma série de livros que foram publicados na Inglaterra entre o ano de 1997 e o ano de 2007, que foi quando o último livro da franquia foi publicado. E ali no início dos anos 2000, mais especificamente em 2001, foi lançado o primeiro filme, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Um ano após o lançamento do primeiro filme, nós fomos agraciados com o segundo filme, Harry Potter e a Câmara Secreta. E para você que já assistiu, né, o filme, então você já conhece toda a história, você vai conseguir curtir aqui todos os fatos curiosos que eu vou trazer. E para você que ainda não assistiu
os filmes nem leu os livros. No segundo filme, a gente vê o retorno do Harry Potter para a escola de magia e bruxaria de Hogwarts e todas as aventuras que ele vai passar, né, que ele vai viver no segundo ano da escola, né? E aí, para começar, lembrando que vai ter spoilers aqui, né? Caso você não tenha assistido, mas eu acho quase impossível alguém não ter assistido Harry Potter até essa data, porque já fazem mais de 20 anos que o primeiro filme foi lançado. Então, para começar, quando a gente vê ali Harry Potter em determinada cena, o Ron, que é o melhor amigo do Harry Potter, que é o menino ruivo, ele rouba o carro do pai dele para resgatar o Harry lá da casa dos tios dele. E o que torna esse resgate tão maravilhoso, primeiro que é porque o Ron, ele é uma criança e ele está dirigindo um carro. E segundo, o carro do pai do Ron é um carro de bruxo. Então ele é um carro voador e ele praticamente assim tem vida própria. Então eles vão voando resgatar o Harry. É muito interessante assim pensar, na verdade tem um fato muito curioso relacionado ao carro, né? Em determinado momento, quando eles conseguem resgatar o Harry e eles vão de volta para a escola, eles acabam perdendo o controle do carro e batendo no salgueiro lutador que tem na escola. Caso você não saiba o que é um salgueiro, salgueiro é um tipo de árvore mais específica ali dos países frios, e na escola, em Hogwarts, existe um salgueiro muito especial, pois ele é um salgueiro lutador, pois ele tem vida própria, e como o próprio nome diz, ele luta. E aí, em determinado momento, eles perdem o controle e acabam caindo, batendo no salgueiro lutador. E aí a gente começa com esse fato interessante. Para as filmagens dessa cena em que há a luta entre o salgueiro lutador e o carro, vamos dizer assim, primeiro o nome do carro, o nome verdadeiro do carro, né, o carro azul icônico de Harry Potter, é o Ford Anglias. E para gravação dessa cena, né, em que o Salgueiro luta com o carro, foram destruídos cerca de 14 carros para fazer essa cena. Então eles usaram 14 carros Ford Anglias diferentes para gravar essa cena e 14 carros foram destruídos para gravar a luta entre o Salgueiro Lutador e o carro do pai do Ron, o que é muito interessante, não é mesmo? E aí vamos a outro fato bastante curioso sobre Harry Potter. Se você já teve contato com os livros de Harry Potter, você já percebeu que o segundo livro da série de livros, né, Harry Potter, que dá nome ao filme, né, Harry Potter e a Câmara Secreta, de todos os livros que foram lançados na série, ele é o menor livro de todos. Porém, se você prestou atenção relacionado aos filmes, na hora de adaptar os filmes, o segundo livro foi o que deu origem ao filme mais longo de toda a franquia. Então, de todos os 8 filmes que foram lançados de Harry Potter, o segundo filme, que é baseado no menor livro de todos, foi o filme mais longo até então. O segundo filme mais longo de toda a franquia é Harry Potter e a Ordem da Fênix. O que é muito interessante, né, minha gente? Como que o livro menor dá origem ao maior filme de todos da franquia. E outro fato bastante curioso que liga o segundo filme ao penúltimo filme da franquia Harry Potter e o Enigma do Príncipe é que, para quem já viu as histórias, né, e leu os livros, sabe que nos últimos livros existe uma peça de vestuário muito importante que é utilizada, que é um colar de opala. Esse colar, que é muito importante no livro O Enigma do Príncipe e só apareceu, assim, na verdade só teve destaque no filme Enigma do Príncipe, que foi lançado em 2009, ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e a Câmara Secreta, ou seja, no segundo filme, para pessoas mais atentas, viram esse colar exposto em uma loja que faz parte desse mundo mágico, e o nome da loja é Borgin Burkes. E ele é visto pela primeira vez ali, então ele está exposto. Em caso você não tenha visto, agora quando você for rever o filme, pela segunda vez, ou pela 10ª vez, ou pela milionésima vez, que eu já assisti várias e várias vezes, todos os filmes, principalmente os 4 primeiros, que são os melhores, tenho que confessar. Então, se você prestar atenção, você vai ver lá. O colar, que foi muito importante no Enigma do Príncipe, já estava exposto no segundo filme.
né, na Câmara Secreta, o que é muito interessante. E naquela época a gente não tinha a menor ideia de que aquele colar seria tão importante para a trama. Outro fato bastante curioso é relacionado ao carro do pai do Ronnie. Aquele carro, aquele modelo de carro específico, ele foi utilizado porque a autora dos livros, a J.K. Rowling, ela tinha um carro daquele, exatamente daquele modelo, daquela marca e daquela cor, e ela usou as memórias que ela tinha de quando ela era adolescente, quando ela era mais jovem, para colocar, para incluir o carro nas histórias de Harry Potter, pois ela tinha boas lembranças de quando ela dava voltas com a melhor amiga dela naquele carro. Então por isso que o carro aparece, porque ele realmente existe uma ligação real entre o carro e a autora, e aí ela incluiu isso na história como uma forma de preservar a memória e fazer uma certa homenagem à sua amiga, né, já que manteria a memória de tudo que elas viveram vivas. Um outro fato curioso é que a gente descobre que o personagem Ron Weasley, o melhor amigo do Harry Potter, nos filmes ele tem um medo, ele tem um pavor genuíno de aranhas. A gente descobre isso no segundo filme. Só que o que é muito interessante também é que o ator Rupert Grint, que dá vida ao Ron, na verdade, ele na vida real também tem um medo patológico de aranhas. Então quando a gente vê naquelas cenas em que ele está em contato com as aranhas, mesmo que sejam aranhas falsas, aquele medo, aquelas expressões de medo que ele fez, são expressões de medo real, pois ele realmente na vida real tem medo. E outro fato bastante interessante é que por causa disso, por causa do seu medo real de aranhas, ele nunca chegou a assistir a cena em que ele tem interação com as aranhas nos filmes de modo completo. Então ele nunca viu todas as cenas porque isso causa nele angústia, causa aflição relacionado ao seu medo, pois é bastante real. E aí uma coisa que aconteceu no primeiro filme e que quase atrapalhou o decorrer assim, das filmagens e obviamente impactou em todos os outros filmes foi o cenário da sala do Dumbledore, que é o diretor da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. O Chris Columbus, que foi o primeiro diretor dos dois primeiros filmes de Harry Potter, ele queria mostrar toda a imponência e importância do Dumbledore para a história através do cenário. Então ele teria o cenário mais caro, mais elaborado, e isso fez com que a produção do filme quase não produzisse o cenário, pois ele seria caro demais. E aí depois de muita luta, de muita insistência, eles finalmente conseguiram angariar fundos necessários e suficientes para dar vida, na verdade, ao cenário da forma como eles queriam passar toda a imponência. E realmente, quando a gente presta atenção no cenário, principalmente ali na imagem da sala do Dumbledore, ela é bastante imponente, cheia de coisas. A gente vê livros e também tem os animais dele, né? Tem os quadros que andam, que falam, os quadros mágicos e várias outras coisas muito curiosas que a gente pode ver lá. A sua fênix de estimação também, que tem um papel importante, principalmente nesse segundo filme, e que vai surgir mais à frente também tendo um papel muito importante no decorrer da série. Então, quase que não aconteceu, né? Quase que nós não tínhamos visto o o quarto ou a sala do Dumbledore, que não fica especificado se ele dorme lá não, mas para todos os efeitos a sala do diretor, pois ela seria cara demais para ser construída, mas para nossa felicidade, para nossa alegria, eles conseguiram transformar em realidade, o que é muito bom, não é mesmo, meu povo? E aí outro fato bastante interessante é que existe uma fala no filme, né, nesse segundo filme, que foi improvisada. Essa fala, ela é do Draco Malfoy, em que em determinado momento ele diz para o Harry: "Eu não sabia que você sabia ler." Essa fala, ela foi improvisada, pois o ator, né, Tom Felton, ele estava com dificuldades de memorizar o texto, ele acabou esquecendo a sua fala e improvisou essa fala. Então ela não existe. Na verdade, ela foi improvisada, né? Ela existe porque ela foi falada, mas ela não era para estar no roteiro original. Ela não estava no roteiro original, né? Ele inventou na hora, por uma dificuldade. Um fato curioso acontece quando no filme ou no livro, na verdade no filme, né? Especificamente é que a gente está falando do filme, quando Hagrid está acompanhando Harry para fora da Travessa do Tranco, depois que ele tem a sua primeira interação com
o professor Lockhart. Na época, é, ele se dá, né, ele encontra o professor novamente, o Lockhart. E quando o professor se vira para mostrar o seu outro perfil para a foto, é, você consegue ver nas prateleiras que estão atrás deles versões em capa dura do Harry Potter, do livro. Então existem livros, versões do livro do Harry Potter ali inseridos no próprio filme do Harry Potter. Então quando você for prestar atenção, nesse momento em que o Harry conhece o professor Lockhart na biblioteca, na livraria, na verdade, aí se você prestar atenção, quando ele está indo embora, eles estão tirando as últimas fotos, você pode ver essas impressões em capa dura do Harry Potter lá atrás. Outra coisa bastante interessante é relacionado à aparência física do pai do Draco Malfoy. Foi a ideia do ator que interpreta o pai do Draco Malfoy, o Lucius Malfoy, de que ele teria cabelos longos e loiros e usaria uma bengala. Nos livros de Harry Potter não é dado esse tipo de informação, então você não vai encontrar essas informações de que ele tinha cabelos longos, loiros e usava uma bengala. Então foi o ator que depois de ler, né, de se inteirar sobre o papel, achou que seria uma boa ideia que ele tivesse esse tipo de característica. Outra coisa muito interessante é que após as filmagens, né, o encerramento das filmagens do segundo filme, o ator que interpreta, né, o Lucius Malfoy, o pai do Draco Malfoy, tentou roubar a bengala, uma das bengalas que ele usou durante as filmagens, mas ele foi pego pela produção e a produção impediu, não deixando que ele fizesse isso. Outra coisa bastante interessante é que nesse filme a gente conhece uma das personagens mais icônicas, tanto dos filmes quanto dos livros, embora nos filmes especificamente ela apareça muito pouco até o final, o que é uma pena porque ela, assim, a participação dela, embora muito pequena, foi icônica, que é a participação da Murta que Geme, que é aquela fantasma que o Harry encontra no banheiro, né, que ele conhece no banheiro. Um detalhe muito interessante é que quando ela gravou as cenas dela, né, a atriz gravou as cenas da Murta que Geme, na época dessa gravação, ela tinha 37 anos de idade, fazendo com que ela seja até hoje, né, até os finais, na verdade, das gravações de todos os filmes, a atriz mais velha a interpretar uma estudante em Hogwarts. Então ela tinha 37 anos, quase 40 anos, ninguém diz, né, minha gente? Agora, quando você for assistir novamente Harry Potter e a Câmara Secreta e você olha pra Morta que Geme, ninguém diz que ela tem 37 anos de idade, assim, é impossível. Ela parece ser muito jovem, é incrível. Outro fato curioso aconteceu fora na verdade, das filmagens relacionado à quantidade de dinheiro que o Daniel Radcliffe estava recebendo para fazer os filmes. Inicialmente, ele recebeu um salário de 125 mil libras. Só que nessa altura do campeonato, o primeiro filme de Harry Potter já tinha se tornado um fenômeno mundial, já tinha faturado milhões e milhões de dólares em todo o mundo, e o sindicato dos atores da Inglaterra achou um absurdo ele estar recebendo uma quantidade de dinheiro tão pequena, né, 125 mil libras ou euros, e o que equivalia, na verdade, a 181.500 dólares na época. Eles intervieram lá, foram lá falar com eles e acabaram fazendo uma renegociação dos valores que ele estava recebendo devido ao grande sucesso do primeiro filme. E ele passou de 125 mil libras para 2 milhões de libras na época. Então o salário dele aumentou consideravelmente graças à intervenção do sindicato dos atores na época, que achou aquilo injusto, né? Afinal de contas, ele era naquela época a criança mais famosa do mundo de fato, né? O Daniel Radcliffe era o ator jovem mais famoso no mundo e mais bem sucedido do mundo. Outro fato curioso é que durante a produção, a Emma Watson, que é a intérprete da Hermione, ela frequentemente levava o hamster de estimação dela, que se chamava Millie, para o set de gravação. Aí, infelizmente, Millie acabou falecendo logo após o início das filmagens do segundo filme, mas o departamento de criação ali que criava os sets, os ambientes para o filme, acabou criando uma caixinha de hamster feita especialmente para ele. Aí completo, uma caixinha completa que tinha forro de veludo e o nome Millie, que era gravado, assim, o nome dela, né? Tinha ali o nome dela, mas e aí, abrindo aspas, né? Quando ela ficou sabendo da morte do hamster dela, da Millie, ela falou: não creio que um hamster tenha tido
uma despedida melhor, disse Watson. Ou seja, logo após o falecimento dela, eles criaram uma espécie de caixão, um caixãozinho personalizado ali para ela, né? Para que ela fosse enterrada de maneira devida, o que é muito interessante, né? Para ver a interação deles na época. E aí existe uma questão relacionada aos filmes, é que no momento em que os pais do Ron conhecem os pais da Hermione na livraria, eles fazem, o Sr. Weasley, na verdade, que é o pai do Ron, faz uma piada com os pais da Hermione, mas essa piada ela acaba perdendo o sentido no filme porque nós não temos informações suficientes. Então no filme ele fala: eu entendo que os outros trouxas têm medo de você. Aí isso ocorre porque os pais da Hermione eram dentistas. E isso é uma piada que no livro ela é melhor explicada, então a gente acaba entendendo do porquê que ele fala isso. Mas no filme isso é colocado apenas de forma solta, então perde o sentido. A gente fica mais até mesmo curioso de saber por que ele fala aquilo sobre eles, né, na verdade. Outra coisa bastante interessante é que durante as filmagens do segundo filme ocorreu um surto de piolhos entre os atores jovens e por causa disso vários enfermeiros foram convocados para tratar isso, né, para tratar esse caos, esse surto de piolho que tinha acontecido, que estava todo mundo cheio de piolho no set, principalmente assim os atores jovens. Um fato que também é muito importante é que depois de ler o roteiro do primeiro filme e provavelmente o primeiro livro, o diretor Chris Columbus, que também dirigiu o primeiro filme, ele achou que a história tinha um tom mais sombrio. E aí ele falou com o diretor de fotografia, que era o Roger Spratt, na época, que era responsável pela direção de fotografia dos filmes, pelo menos dos dois primeiros filmes, e ele instruiu ele para que as cenas elas tivessem mais um tom mais sombrio, e aí esse tom sombrio ele se manteve durante todos os outros filmes, indo até o último. No filme nós somos apresentados ao animal de estimação do Albus Dumbledore, do Dumbledore, né? E a gente descobre que o animal de estimação dele, um dos amigos dele, é uma fênix. O nome da fênix é Fawkes. E aí existe um fato curioso. Embora o animal não seja real, né, pois é um robô, o robô na época ele foi tão bem feito que o ator que interpretava o Dumbledore na época, o Richard Harris, ele quando ele viu pela primeira vez a fênix, né, a Fawkes, ele achou que era um pássaro de verdade. Ele acreditou realmente que aquele era um pássaro de verdade. É muito interessante, né, minha gente? E aí outro fato bastante curioso é que Harry Potter 2, Harry Potter e a Câmara Secreta, quase causou vamos dizer assim, uma guerra mundial, uma guerra entre dois países, pois na época o Dobby, que é o elfo doméstico que ajuda o Harry Potter no filme, que tem ali interação com ele, foi criado baseado na imagem do presidente da Rússia, Vladimir Putin, que é o presidente até hoje, inclusive, se eu não me engano. E o Vladimir Putin não gostou nem um pouco disso quando descobriu que o elfo doméstico, uma espécie de monstrinho, tinha sido criado baseado nele. E isso quase causou aí um incidente diplomático na época, né? Incidente entre os países. Até hoje dizem, né? Fontes dizem que ele ficou bastante irritado por causa disso. E aí, para quem assistiu o filme, para quem não assistiu, em determinado momento você vai ver uma cena muito emocionante, que é uma cena muito fofinha, em que a Hermione abraça o Harry e o Ron. E inicialmente, o diretor tinha planejado para que nessa cena a Hermione abraçasse o Harry e o Ron ao mesmo tempo. Só que nessa época, a Emma Watson, que interpretava a Hermione, ela só tinha 11 anos de idade. E ela ficou muito envergonhada de abraçar o Harry e o Ron ao mesmo tempo na frente de todas as pessoas. Então, o diretor, para deixar ela mais tranquila, deixou com que ela interpretasse a cena da maneira que ela achasse melhor, e é por isso que no filme a gente vê ela abraçando o Harry e apertando a mão do Ron. Outro fato bastante curioso e que foi revelado pela Emma Watson anos depois é que o abraço que ela deu no Harry foi muito curto e aí não deu tempo assim de ter uma cena, vamos dizer, completa, mais longa, fazendo com que quando a gente assiste o abraço no filme, aquela cena ela é congelada durante alguns segundos, na verdade, para parecer que o abraço entre eles dois foi mais longo, quando na verdade o abraço foi bem curtinho, assim, ela soltou ele bem rápido. Vamos a outro fato bastante curioso. No segundo filme é quando nós temos contato pela primeira vez com o Voldemort. E aí tiveram, na verdade,
uma questão relacionada ao nome. O nome original, né, tanto nos livros quanto nos filmes em inglês, é Tom Cervello Riddle. Só que esse nome, ele existe um propósito para ser esse nome, porque existiria, né, teria que ser formado um anagrama, ou seja, quando juntasse essas letras ou misturassem, as letras do nome completo dele se transformaria, né, em Lord Voldemort. Só que isso era uma coisa que só daria certo no idioma inglês. Por causa disso, em todos os países, ou na maioria dos países em que Harry Potter, o filme Harry Potter e também o livro foi exibido, tiveram que adaptar os nomes para os idiomas de cada país para que o anagrama, ou seja, para que a mistura dos nomes conseguisse formar o nome Lord Voldemort. E aí, se você for pesquisar, em cada lugar do mundo, o Tom Marvolo Riddle tem um nome diferente. E o Brasil, na verdade, no idioma português, foi um dos poucos idiomas onde o nome original do Tom ficou, né? Ele ficou aqui original. Então, no Brasil, o Tom Riddle, ou Tom Cervello Riddle, é exatamente o nome dele, né? Exatamente como no original, em inglês, o que é muito interessante, né? Cada país teve que adaptar e criar um nome próprio para ele, para que conseguisse passar o impacto, né? Conseguisse passar a mensagem. Um fato curioso que não foi dito, né, durante o filme, mas que está presente nos livros, é que o som do galo, o som dos galos, né, o barulho que os galos fazem cantando, ele é fatal para o basilisco, que é vamos dizer assim, um monstro que tem ali nas paredes de Hogwarts com quem o Harry ele luta no segundo filme. Então, em determinado momento, nos livros, o Hagrid acaba encontrando todos os galos ali que tem na escola mortos. Já no filme, como isso não poderia ser incluído, como essa cena foi cortada por alguma razão, a gente vê aquele momento em que o Hagrid ele entra na sala do Dumbledore para defender o Harry. É o momento em que ele acha que o Harry ele vai ser expulso, né, por causa das coisas que ele fez durante o filme. Ele está carregando galos mortos na mão. Se você perceber, tem uns galos na mão dele, todos eles estão mortos. Esses galos são os mesmos galos que a gente vê no filme, no livro, na verdade, os galos mortos que ele encontra. Isso foi retirado do filme, mas foi feita essa referência, né? Então pessoas mais atentas perceberam isso. Outro fato bastante curioso é ali próximo ao final do filme, em que o pai do Draco Malfoy, o Lucius Malfoy, tenta lançar um feitiço no Harry. E aí, quando ele vai lançar esse feitiço no Harry dentro da escola, eles estão dentro da escola quando eles têm essa primeira interação, ele começa a falar Avada, que é uma referência direta à Avada Kedavra, que é o feitiço imperdoável na série de livros. Então, na série de livros e filmes, existe um feitiço que é o feitiço, quer dizer, o feitiço proibido, é um feitiço imperdoável, que ninguém pode utilizar durante os filmes e os livros, e é esse o feitiço que ele começa a murmurar nessa primeira interação no segundo filme. E existe um motivo para isso. Na época, o ator que interpretava o pai do Draco Malfoy, o Lucius Malfoy, estava lendo o quarto livro da série, onde esse feitiço, a Avada Kedavra, era mencionado, porém no segundo livro em nenhum momento é mencionado que tipo de feitiço o pai do Draco Malfoy iria jogar no Harry Potter. Então ele começa a falar Avada porque era o único feitiço que ele conhecia na época. Então isso é bastante interessante. Então mais uma vez foi improvisado pelo ator e foi permitido que isso continuasse, né, no filme. Outra coisa relacionada aos livros é que nos livros a poção polissuco, que é tomada por Harry, Ron e Hermione, ela muda não só a aparência física das pessoas, mas muda também sua voz. Já a gente pode notar, pessoas que já assistiram o filme, é que nos filmes muda apenas a aparência das pessoas que tomam a poção polissuco, a voz continua a mesma, fazendo com que Ron e Harry, quando eles tiveram aquela interação com o Malfoy lá na casa da Sonserina, é, eles tivessem cuidado apenas com os trejeitos deles, para que o Malfoy comprasse a ideia de que eles eram os melhores amigos dele, Crabbe e Goyle, né? Coisa que também acontece
no Cálice de Fogo, que é o outro filme e o outro livro, em que o professor Moody, ou Moody, na verdade, o professor Moody, ele também toma uma poção polissuco, e a voz dele também não muda, muda apenas os trejeitos dele. Isso também é um fato bem curioso, né? Uma curiosidade relacionada a esse segundo filme é que quando ele estava sendo filmado, os cineastas, os produtores do filme acharam que a Câmara Secreta não iria aparecer novamente em nenhum dos outros filmes, fazendo com que o cenário que foi construído para a Câmara Secreta fosse completamente, na verdade, assim, desmontaram o cenário e porque eles achavam, né, que não ia ser mais usado, então vamos desmontar, vamos descartar. Só que, para surpresa deles, a Câmara Secreta volta novamente a aparecer no filme, na segunda parte do último filme. O último filme ele foi dividido em duas partes, né, que é Harry Potter e as Relíquias da Morte. E na parte 2 o cenário, né, da Câmara Secreta ele aparece novamente, fazendo com que, como eles já tinham descartado anos antes, o cenário tinha sido destruído, tinha sido jogado fora, com que eles tivessem que refazer o cenário do zero. Então aquele cenário não é o cenário original, é uma cópia, né? Um outro cenário que foi reconstruído porque eles não sabiam que ia aparecer de novo. Um fato curioso que você pode não ter prestado atenção é que no original, né, em inglês, naquele momento em que Harry conhece o Nick quase sem cabeça, que ele encontra na verdade, né, o Nick quase sem cabeça, enfeitiçado pelo basilisco, e que a professora McGonagall leva o Harry até a sala do Dumbledore, a senha para entrar na sala do Dumbledore, né, para ter acesso a ela, é o Sherbet Lemon, que numa tradução, né, numa tradução significaria sorvete de limão, né, Sherbet Lemon, sorvete de limão. E para quem é mais atento, sabe que sorvete de limão é o doce preferido do Dumbledore, né? E essa informação ela é contida no primeiro filme e no primeiro livro do Harry Potter. Então, para quem esteve mais ali atento, essa informação já foi jogada antes. Outra coisa bastante curiosa é que em português, se eu não me engano, na primeira dublagem, porque eu não sei se existe uma segunda dublagem dos filmes de Harry Potter, a professora McGonagall, ela em português, ela não fala sorvete de limão. Se eu não me engano, ela fala gotas de limão, mas eu posso estar enganado. Mas se eu não me engano, é gotas de limão. Depois disso eu vou procurar bem direitinho para ter essa certeza. E aí, para terminar, vamos à última curiosidade. Em determinado momento do filme, nós vemos Crabbe e Goyle comendo cupcakes enfeitiçados. Foram cupcakes enfeitiçados pelo Harry, pelo Ron e pela Hermione, para que eles pudessem trocar de corpos com eles. Esses cupcakes, na vida real, eles estavam sendo segurados por linhas de pesca, né? Que estava fazendo com que eles ficassem flutuando no ar. Obviamente, eles foram apagados. E o que é interessante é que na hora de comer esses cupcakes, os dois atores que interpretam o Crabbe e o Goyle cortaram a boca deles, né, sem querer. Obviamente eles cortaram porque como eles estavam presos por linhas de pesca, ou seja, por anzóis, eles acabaram cortando a boca deles, né, o que é bastante interessante. Então, veja que Harry Potter é um trabalho realmente de risco, né, ainda mais naquela época. E é isso, minha gente, foi isso. Esses foram os fatos maravilhosos, curiosos sobre o segundo filme maravilhoso da saga Harry Potter, que é uma saga maravilhosa, perfeita, sem defeitos até o quarto filme. Depois do quarto filme, a gente encontra uns defeitos, obviamente, né? Não é todo mundo se agrada, a qualidade cai, é normal, né? Mas os quatro primeiros filmes são maravilhosos, principalmente os três primeiros são perfeitos. Então, se você gostou, mais uma vez, não se esquece de seguir aqui, né, o podcast para ficar inteirado com tudo que vai acontecer, com as coisas, com os novos episódios sobre os novos filmes de Harry Potter e de outras coisas que eu vou lançar. E não esquece de compartilhar esse episódio com seus amigos que gostam de Harry Potter e que gostariam de conhecer esse maravilhoso mundo da magia e da bruxaria. Não esquece também que nós temos nesse mês de outubro de 2023, nós vamos ter episódios todos os dias no especial Halloween e vamos falar sobre todos os filmes do Harry Potter, até mesmo os ruins. Então, compartilha com os amigos e a gente se vê em um outro episódio. Valeu, falou!